Nesse vídeo continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do ensino bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e nesse vídeo eu falarei sobre Daniel, um líder babilônio ambicioso. Mas antes de falar sobre o tema, eu gostaria de fazer um convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Deixe seu like se gostar do vídeo. Ative todas, assim você estará recebendo todos os vídeos no momento em que forem postados. É um ponto importante que nós devemos levar em consideração ao analisar se Daniel realmente é um falso profeta. Nós podemos examinar, estudar toda a Bíblia. Nenhum profeta cristão agiu da forma que Daniel agiu. Daniel se aliou aos reis opressores do povo cristão, tornando-se um líder pagão. Por quê? Ele trocou seu nome cristão pelo nome de um deus pagão. E tudo isso para agradar o rei babilônio, do qual era uma nação, era uma potência muito grande, e Daniel sentiu ali o poder, aquela oportunidade de se tornar um líder, alguém de uma nação, de uma potência, naquela época julgava-se invencível. Para ficar mais claro e podermos entender com mais clareza, eu vou apresentar 4 pontos que é importante prestar atenção e perceber que a ambição estava junto com Daniel desde o início até o fim do reino babilônio, que Daniel seguiu desde que ele foi levado como prisioneiro e foi escolhido. Ele passou a fazer parte do reino babilônio, e a própria Bíblia nos mostra que assim Daniel viveu durante todo o reinado babilônio que escravizou o povo judeu. Primeiro ponto: não foi Deus que deu a Daniel uma missão. Na Bíblia, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o rei deu ordem ao chefe de seus eunucos, as fênias, para trazer jovens israelitas, oriundo da raça real ou de família nobre. Aqui nós vemos já, não foi Deus, foi o rei que mandou escolher. E as fênias, que era um líder do rei, ele escolheu jovens perfeitos e ambiciosos. Esse era o objetivo. Só faltou escrever na Bíblia a palavra ambiciosos, que era para trabalhar a serviço do rei. O segundo ponto importante: Daniel não chegou e foi trabalhar para o rei, porque ele não tinha uma missão de Deus. O rei foi preparar Daniel, foi formar Daniel para aquilo que ele tinha interesse. Na Bíblia está escrito assim: ser-lhe-ias ensinado a escrever e a falar a língua dos caldeus. No vídeo anterior, de número 16, eu falo sobre o que é a língua dos caldeus. Era importante você assistir esse vídeo de número 16 sobre Daniel, que ali tem explicações detalhadas sobre a língua dos caldeus, que não era a língua utilizada pelo povo babilônio, mas era uma linguagem utilizada para enganar o povo. E Daniel e seus amigos, eles ficaram 3 anos nesse curso para aprender a enganar o povo. No capítulo 1, no versículo 5, diz assim sobre a formação de Daniel e de seus colegas: a formação deles deveria durar 3 anos, após o que entrariam a serviço do rei. Agora vamos analisar com muita cautela. Um verdadeiro profeta, temente a Deus, ele aceitaria ficar 3 anos estudando, se formando junto ao povo pagão, uma linguagem que somente era utilizada por astrólogos, adivinhos, aquele pessoal que tratava da religião junto ao rei babilônio. Qual religião se o rei era pagão? Daniel estudou 3 anos para se tornar um pagão. Essa é a palavra correta. E o pior de tudo, ele aprendeu a enganar o povo. Nós podemos ver isso também na Bíblia, Ave Maria, no rodapé.
está aqui escrito direitinho o que é a linguagem, o que é a língua dos caldeus. E nós veremos que não era a linguagem de um povo, mas era uma linguagem, uma armação que eles treinavam, que eles acostumavam, que só eles, astrólogos, adivinhos e aquele povo que enganava junto ao rei babilônio, entendia, sabia escrever e falar. E Daniel e seus amigos aprenderam justamente essa língua para enganar o povo. É importante que nós prestemos atenção sempre, somos imparcial no momento de analisar, de ler e de entender aquilo que está na Bíblia. Devemos acreditar sempre, a Bíblia é perfeita. Se a Bíblia diz que existe um falso profeta, a Bíblia vai mostrar quem é esse falso profeta. Deus não deixa meio termo, Deus mostra e escreve, Ele mostra com todos os fatos a realidade, para nós acreditarmos que Deus realmente Ele faz a coisa certa. Daniel, nós vamos analisar aqui o quarto ponto que eu queria citar, você pode acompanhar, estudar, ler, olhar, analisar todo o livro de Daniel. Jamais ele mencionou, ele preocupado, ele defendendo o povo cristão, que estava sendo massacrado, e ele sendo um líder babilônio, com todo o crédito que ele tinha, amizade com os reis babilônios, ele podia fazer muito pela sua gente. Mas Daniel não estava preocupado em nenhum momento, a ambição lhe cegou. Ele se tornou muito ambicioso, ele já era ambicioso. E ao sentir o sabor do poder, junto a uma nação que era julgada invencível naquele momento, naquela época, Daniel não pensou mais no seu povo. Olha aqui o que Daniel escreve no capítulo 11, versículo 1. Assim como eu, no primeiro ano de reinado de Dário, o Medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo. Nós podemos ver aqui, ele está preocupado com os reis babilônios. Ele não está preocupado com o povo cristão. Isso não é um profeta de Deus, um profeta cristão, um profeta de Deus. Nós podemos acompanhar vários profetas, deram sua vida pelo povo de Deus. Eu quero apresentar também o capítulo 14, o versículo 1. Então nós vamos ver o que Daniel era junto aos reis babilônios. Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Aqui fica mais claro do que nunca. Era um país em guerra. Babilônia contra Jerusalém, Judá. A Babilônia dominou. Então Daniel era a pessoa mais íntima do rei opressor. Jamais para Deus ele aceitaria dizer que era um profeta seu, um profeta cristão, alguém que se alia ao opressor contra o seu próprio povo. No capítulo 1, no versículo 20, nós também podemos ter uma noção mais completa ainda. É quando Daniel e seus colegas, seus amigos, foram apresentados depois da formatura para o rei Nabucodonosor. Em tudo eles eram perfeitos, mas isso tudo após 3 anos de estudo, de formação naquilo que interessava para o rei Nabucodonosor, daquilo que interessava para o povo opressor, não para o povo cristão. E outro ponto importante também de acompanhar é versículo 21 do capítulo 1, que diz assim: assim viveu Daniel até o 1º ano de reinado de Ciro. Quem foi Ciro? Ciro foi quem derrotou a Babilônia. Daniel não reinou junto a Ciro. Daniel foi derrotado junto com a Babilônia, como está no livro da Revelação, em que o falso profeta foi derrotado junto com a fera. E Daniel não reinou. Então aqui escreve até o 1º ano, só para não ficar bem claro, dizer assim: Daniel foi morto por Ciro. Então diz, Daniel reinou até o 1º ano, ele não reinou junto a Ciro. Esse é a verdadeira história de Daniel. Um líder babilônio ambicioso,
estudou 3 anos para aprender a língua dos caldeus, que era uma linguagem utilizada, uma escrita e a linguagem falada que ninguém compreendia. Somente uma meia dúzia, os poucos de privilegiados que entendiam dessa linguagem para fazer junto ao rei babilônio, enganar o povo e se passar por um profeta verdadeiro, quando na verdade Daniel e seus amigos, com esse curso e com esse aprendizado, abandonando o seu Deus para servir um Deus pagão e servir um rei opressor, que depois Deus eliminou o reino babilônio, acabou. Então nós vamos entender que Daniel não é um profeta de Deus. Daniel realmente é um falso profeta, um líder babilônio ambicioso.